Olá, gente. É, Hoje a gente vai ver um pouquinho mais, como eu disse para vocês, a divulgação desses vídeos que não são aulas, são só formas de vocês tomarem conhecimento, tá? E a gente continua mantendo contato, principalmente nessas confusões todas que a gente está vivendo agora. Então, olha só, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre a parte de dispositivos de entrada e dispositivos de saída, tá? Depois eu vou falar de dispositivos de armazenamento, tá bom? Para a gente completar essa parte aí do blá 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 da montagem de micro. Eu ainda vou fazer também um outro vídeo para vocês de sistema operacional, tá ok? De introdução ao sistema operacional, quais são as principais funções, para a gente meio que fechar essa parte que seria do período passado. Mas não se preocupe, nós iremos ter a parte prática assim que tudo voltar ao normal. Ok, então os primeiros dispositivos de entrada que foram criados foram os teclados. Quer dizer, os primeiros dispositivos de verdade foram os cartões perfurados, mas os teclados vieram juntos. Eu cheguei a mexer com máquinas que você usava o teclado para perfurar cartões. Então, no final das contas, os teclados foram os primeiros dispositivos que popularizaram a conversa entre o homem e o computador. Depois dos teclados, vieram os dispositivos indicadores, mouse, trackball, touchscreen, canetas óticas, que são usadas em notepads, por exemplo, são exemplos desses tipos de dispositivos. E existem hoje aí o touchscreen, por exemplo, nos celulares de vocês é que permite vocês acessarem um teclado virtual, que na verdade nada mais é que a tela de vocês. Aí existe também os dispositivos de captura de imagem, que são as câmeras, scanners, desculpa, está escrito errado ali, mas é para vocês ficarem me criticando mesmo. Que são, na verdade, leitores óticos, tá ok? É, e outros tipos de dispositivos que capturam vídeos, tá? E digitalizam imagens. Além disso, há os dispositivos de captura de áudio. Entre eles, o próprio microfone, que é o que eu estou usando para gravar junto com é, esses slides, e dispositivos de reconhecimento de voz. A gente falar e o computador responder. É, Quem trabalha comigo em robótica, por exemplo, vai trabalhar com alguns projetos desses, em que a gente vai falar e o robô vai obedecer o comando. Entendeu? Além disso, existem vários outros dispositivos, né, sensores, atenuadores, motores, todos esses dispositivos que podem interfacear com o computador através de sinais analógicos ou digitais. É interessante porque a gente pensa que esses dispositivos só existem, né, nos robôs, mas eles podem estar acoplados aos computadores também. E os computadores podem trabalhar com esse tipo de dispositivos. É, as caixas de som, os alto-falantes, são outros dispositivos de saída sonora, né? Então são muito comuns, usados. Né? Os emissores de som, por exemplo, eu estou falando com vocês e ao mesmo tempo estou com um fone de ouvido para ouvir o back da minha própria voz. Isso é um dispositivo de saída sonora. Também existe dispositivos de saída de sinais. Similares aos dispositivos de entradas que emitem sinais, os de saída de sinais são os que são usados para. Quer dizer, desculpe, similares aos de entrada, que são os que recebem sinais do computador. Os dispositivos de saída são aqueles que emitem sinais para outros dispositivos para que eu possa haver controle. Sensores de temperatura,
captadores de gás, são super importantes, né? Um trabalho computacional. E o monitor. O monitor é um dispositivo de saída também muito usado na computação. Assim como a impressão, né? Hoje em dia a gente tem diversos tipos de impressora, laser, ainda matricial para alguns tipos de trabalhos, DeskJet, que são as mais comuns, e assim por diante. Vamos falar então das entradas de dados. Quais são os dispositivos principais de entrada de dados? Teclados e mouse. Trackball. Trackball, na verdade, nada mais é que um mouse inserido, né? Touchscreen, touchpad, né? Caneta. Para que ele serve? Apontamento, seleção e para você entrar com dados. Como estão aí, teclado, mouse, né? Teclado é para texto, né? Para a gente colocar textos ou fazer trabalho com teclas para acessar atalhos. Já o mouse, né? Ele mexe com o quê? Com menus, com áreas, né, específicas da tela que vão responder aos comandos do mouse. Canetas óticas, que além de poder permitir escrever, fazer assinaturas, também fazem leitura de código de barras, trabalham em automação industrial. Scanners, que são dispositivos que capturam imagens, câmeras também fazem isso. Ok, o teclado, ele permite muitas combinações, praticamente todo mundo está familiarizado com ele, até mesmo onde o teclado é virtual, a forma de escrever é a mesma. Tem alta velocidade para usuários treinados, principalmente pessoal que mexe com teclado mesmo e foi treinado em datilografia, que é uma coisa que já não existe mais. Mas a desvantagem é que quando você precisa acoplar ele a uma máquina, eles ainda ocupam espaço sobre a mesa. É, Hoje em dia, né, nos celulares de vocês, o teclado está acoplado, mas ele ocupa um espaço da tela, né? E não são usados para apontar ou para desenhar. Até podem ser, mas não é bom usar. Todos os teclados, mesmo os virtuais, obedecem dois padrões básicos, o QWERTY e o ARET. Se você for comprar um computador na França, na Bélgica, em Luxemburgo, e às vezes até na Itália mesmo, vai vir nesse padrão aí, que é completamente diferente do nosso. O QWERTY são as primeiras letras, né, do teclado nacional, né? QWERTY, QWERTY. Já no padrão francês vai ser ARETHI, que vai estar na primeira fileira, diferente do padrão QWERTY. É óbvio que o padrão que mais impera é o QWERTY, mas se você for na França, né, você vai comprar máquinas com esse padrão ARET. Tá? No Brasil, o nosso padrão é a BNT2, que permite caracteres especiais de acentuação e eliminação de dead keys, ou seja, aquelas teclas que ninguém usa, tá certo? É, Quando você compra um sistema operacional, geralmente ele vem configurado para o país. Digamos que você esteja nos Estados Unidos, você gostou de um computador e comprou o computador lá. Você traz para o Brasil. Aí você vai perceber, ao escrever no Word, que o A acentuado, o O, o E não vão aparecer. Por quê? Porque ele está configurado para língua internacional inglesa, onde as palavras acentuadas são dead keys, ou seja, letras mortas, né? Não tem sentido, tá ok? Então, seja qual for o tipo de máquina, você tem que adaptar para o país vigente, tá? O teclado, até mesmo celulares, tá? Aí do lado direito, né, da tela de vocês, vocês podem ver como é que funciona um teclado. Na verdade, é um conectores que você fecha, tá? E tem um mini processadorzinho dentro de cada teclado, na verdade um microcontrolador, que faz a transição de sinal. Quando você aperta a letra A, vai aparecer A no seu teclado ou a função associada, tá certo? Mouse.
Mouse é um apontador, tá certo? Também seleciona itens, mexe com menus e coisas desse gênero. É, vocês vão perceber o seguinte, no celular de vocês é touchscreen, né? Ou seja, você toca, é como se o mouse estivesse na mão de vocês. Mas há coisas que você não pode fazer, né? Certos desenhos, certas coisas que não podem ser feitas, dependendo do tipo de programa, tá certo? É, tem que ser de boa qualidade, né? Senão você não vai conseguir trabalhar bem. Uma coisa interessante é o seguinte: touchscreen, né? Mouses touchscreen, que são as telas que você pode usar o dedão, elas tendem a perder a conexão. Então, ao longo do tempo, você não vai conseguir mais teclar no seu teclado do celular, ele vai perder a aderência, a completude, porque o touchscreen funciona como se fosse conexões elétricas. Ele vai perdendo isso na tela e aí ele vai deixando de ser viável. Aí você tem que comprar um outro celular ou trocar sua tela. Bem, os mouses podem ser seriais ou USB. Seriais você tem os conectores DB9, que são conectores parecidos do joystick, o DB25, que são conectores para impressora, mas também podem ser usados para determinados tipos de mouse, e ainda existem mouses especiais que precisam dele. PS2, que é o mais comum, que ainda, por incrível que pareça, ainda existe máquinas que têm essa conexão. E aí algumas configurações do sistema operacional. O Linux é um sistema que você tem que dizer para ele que o mouse existe. Então você tem esses diretórios, dev, tty, barra dev, barra tty-s asterisco, onde o asterisco representa o mouse, 1, 2, 3. PS2 e USB também são configurados na mão, tá certo? Os protocolos de comunicação são protocolos seriais, né? Como são esses que vocês estão vendo. O USB usa um protocolo parecido com o PS2, então, na verdade, você não tem muito o que trabalhar com isso, ok? Isso aí seria um modelo de um mouse ótico, de um mouse ótico não, mouse antigo em esfera. A diferença dele para o mouse ótico é que você não tem esses roletes, né? O desgaste é menor e a posição ainda existe esses dois roletes aí, mas eles são diferentes, são digitais. Então você pega o mouse, coloca uma na superfície e começa a mexer, o mouse digital, ele na verdade vai criar uma espécie de mapa cartesiano virtual, onde a luz que está sendo captada vai apresentar os pontos x, y, onde o mouse vai apontar, tá? Em vez de uma esfera, um sensor óptico, mas funciona da mesma maneira que esse anterior. Quais são as funções? Apontar e clicar, tá? Apontar é passiva. Você simplesmente pega o mouse e posiciona onde você quer. Aí você clica. Pode ser com o botão esquerdo ou botão direito. Dependendo do tipo de máquina, por exemplo, se for Apple, Macintosh, né? Ou uma máquina comum Intel, ou algum tipo de teclado especial, o botão esquerdo ou direito vão ter funções diferentes, tá ok? Mas isso depende de cada máquina. Em geral, o botão direito serve para acessar menu flutuante, caixa de diálogo, etc. E o botão esquerdo é para justamente você ativar aquela função onde você está apontado. Alguns mouses têm o botão central, mas eles são muito específicos para determinados tipos de máquina, como por exemplo as máquinas da Apple usam o botão central. Uma função básica, né, é clicar e arrastar, né? Clicar e posicionar qualquer objeto em qualquer outra posição, né? Você consegue ver isso pela forma do cursor, pelo destaque do objeto, pela mudança da aparência do objeto. São funções básicas que o mouse permite. Outras funções são duplo clique, selecionar e ativar, duplo arrastar, duplo clique mais arrastar, duplo clique mais arrastar,
que também só deve ser usado em sistemas operacionais específicos, como por exemplo o sistema iOS da Apple, cursor e eco de processamento, aquele que aparece a ampulheta, né, ou um sinalzinho dizendo que alguma coisa está funcionando, ou então aquele negócio que fica rodando, né, para dizer que o processo está em atividade. Essas funções aí que eu estou mostrando, clique, double clique, right click, left click, center click, on mouse down, on mouse up, on mouse over, on mouse move, on mouse out, são funções muito boas para quando você for programar um sistema virtual, um sistema gráfico, desculpe. Quando você for fazer algum sistema gráfico, seja no para celular, seja para desktop, seja para o que for, essas funções são as básicas em qualquer linguagem, Python, C, Java, qualquer uma delas, você vai poder acessar essas funções, exatamente essas funções, e trabalhar com elas. Que cada uma delas faz. O clique é o clique, o double clique é o double clique, right click é o botão direito, left click é o botão esquerdo, center click é o botão do meio. O mouse é down, ou seja, acontece alguma coisa quando você passa o mouse por baixo. On mouse up, quando você passa o mouse por cima. On mouse over, quando você sobrepõe o objeto. O move é quando você move o objeto. E o out é quando você sai da posição do objeto. Então, essas são as funções que você tem nas linguagens de programação para trabalhar com o mouse. Via teclado, você tem as teclas modificadoras, Caps Lock, Shift, Alt, Ctrl, Unlock, Scroll e Insert, e o Del também, tá? Que estão aí, né? Existe em qualquer tipo de máquina. Ainda tem o ESC também. O Alt é uma tecla de acesso, o Ctrl é uma tecla de atalho. O teclado tem condição de ser backup do mouse. Tudo que o mouse faz, o teclado também faz. Então essas são as teclas padronizadas também. Delete, Backspace, Insere, que coloca o modo de inserção e subscrição, principalmente se você está num editor de texto, tá certo? O Shift, que permite acesso a letras maiúsculas e outras funções que geralmente são indicadas nos próprios botões. Ctrl e o Alt. Ctrl fornece atalhos e o Alt fornece opções, principalmente a parte de menus. Outras funções do teclado, Home, para início de linha, início de dados. Essas aí, Home, End, Page Up, Page Down, Shift Tab, servem muito para planilhas, tá certo? Então, o End, o Page Up, tela para cima, tela para baixo. Por exemplo, eu uso o Page Up, Page Down às vezes aqui no PowerPoint, né? Esse tecladinho aí que tem esse losango, existe, né? Também em alguns computadores mais antigos, mas são substituídos por teclas similares. Significa o seguinte: uma unidade à esquerda, uma unidade à direita, uma unidade acima, uma unidade abaixo. São, na verdade, aquelas teclinhas de setas. Para cima, seta para baixo, seta para direita, seta para esquerda. Algumas teclas de atalho, essas Fs, né, são padronizadas. F1 é Help, F3 sair, F4 com Ctrl e Alt é fechar e sair também. F6 você acessa, quando você tem um sistema operacional de multi-janelas, as diversas janelas. F8 é extensão de uma janela, quer dizer, ela fica maior, ou no Shift você acrescenta uma nova janela. E geralmente o F10 acessa o menu. Isso são padrões genéricos e tem associação com o software. Algum software pode não obedecer esse padrão, tá ok? Esses são os padrões comuns. Além disso, em editores de texto, por exemplo, em planilhas e no PowerPoint, no OneDrive ou coisas desse gênero, algumas teclas também são padronizadas. Ctrl Z, né? O Ctrl Z,
que é desfazer, undo, é muito usado no Linux, tá? Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V é o cut, copy, paste. Você vê que eles também podem ser Shift Del, Ctrl Ins e Shift Ins, tá? Tem a mesma função. Por quê? Porque sistemas operacionais diferentes, como o iOS, funcionam de outra maneira. Então eles substituem o Ctrl X por Shift Del, o Ctrl C por Ctrl Ins e assim por diante. Ctrl N, na maioria dos editores de texto, é negrito. Ctrl I, bota em itálico. Ctrl E, sublinhado. Ctrl O, geralmente abre uma nova, um novo texto, uma nova planilha, uma nova apresentação. Ctrl A abre algo já existente. Ctrl B geralmente salva. Ctrl P imprime, Ctrl Y repete a operação. Presta atenção que essas teclas são no padrão ABNT. Se você trouxer um computador dos Estados Unidos, essas teclas não vão funcionar exatamente assim, tá? Porque o padrão lá é diferente. Então, algumas dessas funções não vão ser iguais. Por exemplo, no padrão americano, negrito é Ctrl B e não Ctrl N, tá certo? Então, presta atenção. Este padrão é o ABNT2, tá? O que estão vendo, vocês estão vendo aí. Assim como no mouse, o teclado também tem funções utilizadas em linguagem. Python, C, Java, etc. Key press, on key, key up, key down, key release. Key press é que você programa o que acontece quando você pressiona uma tecla. On key é quando você aquela tecla está ativa, né? Você pressionou e mantém a pressão para dizer que ela está ativa. Key up é quando você faz a tecla subir. Key down é quando você faz a tecla descer, mas não é a mesma coisa que o key press, tá? O key press você fica parado, o key down você simplesmente aperta, né? O key up e o key down são muito importantes para dispositivos que precisam de um aperto de botão simples, tá? E não ficar pressionando como um teclado, né? Quando você está escrevendo um texto é o key press. Quando você está acendendo apertando, por exemplo, algo na sua garagem, é o key down, tá? E o key release é quando você libera o key press. Entenderam? Key press, key release servem para quando vocês estão editando de texto. On key, key up e key down serve para os outros tipos de teclado, né? Teclados de controle, tá bom? A interface serial RS232 é muito importante, porque ela é usada em redes, tá? Ela tem o padrão RS232 e o padrão mais moderno que é o 422, que é praticamente igual. Nas portas seriais, né, como está escrito ali, os dados fluem um atrás do outro, tá certo? Isso pode parecer uma redução de velocidade com as outras portas paralelas, mas com os protocolos atuais são muito mais rápidos. Eu não mudei esse slide, mas vocês podem ver o seguinte: no ano de 2009, a velocidade era 115 mil bits por segundo. Hoje em dia, está na ordem de gigabits por segundo a velocidade de algumas interfaces seriais. Nas interfaces seriais, tem dois tipos de comunicação: síncrona e assíncrona. Síncrona é o seguinte: síncrona em intervalos de tempo fixos. Assíncrona pode ser em qualquer intervalo de tempo, não tem timer, tá ok? Essas são as interfaces seriais mais antigas, né, os botões DIN. Aí vocês vão ver diversos botões, inclusive os padrões de botões que existem no PS2 e em outros tipos de conectores. Alguns dispositivos, né, de controle, usados principalmente em robótica, ainda utilizam estes padrões que vocês estão vendo aí, tá ok? A interface paralela é,
é rápida, mas geralmente ela tem suas limitações. Ainda existem, digamos assim, compatibilidades nos sistemas operacionais para trabalhar com essa tipo de interface, que é a LPT. A USB hoje em dia, que é muito mais rápido que qualquer interface paralela ou serial antiga, praticamente domina o mercado. Mas, por incrível que pareça, impressoras ainda se utilizam da LPT, mesmo impressoras usando USB. Como eu creio que eu já devo ter falado isso, interface paralela é aquela que tem os bits vêm separados. Como vocês podem ver, por limitação, a interface paralela tem 8 fios separados. Como hoje em dia a gente está tratando de dar de 64 bits cada palavra de sistema operacional, é por isso que as interfaces paralelas meio que perderam sentido, né? Você precisaria transferir 8 vezes em 8 fios. Então é melhor usar uma interface serial de alta velocidade como a USB. O conector mais comum é o DB25, tá ok? E em qualquer sistemas operacionais, mesmo o iOS e do Windows, e mesmo em sistemas operacionais como os celulares de vocês, ainda existem conexões LPT. São apenas três: LPT 1, 2 e 3. Não necessariamente ligadas a conectores paralelos. Hoje em dia você pode configurar o USB para usar uma dessas LPTs. Como vocês podem ver, as velocidades LPT são 3 megabits por segundo. Isso não é nada. Se vocês forem programar em C, Python, Java, o que for, esses são os endereços e as interrupções que essas linguagens vão trabalhar, tá bom? Esses endereços são fixos para o Windows. No caso do iOS, eles são diferentes, mas as interrupções são as mesmas. Dispositivos que usam essa interface: impressora, ainda tem impressoras que usam essa interface, plotters, câmeras digitais, discos removíveis que não necessitam de uma comunicação veloz, scanners e vários outros tipos de máquinas. Essas que usam interface paralela hoje em dia são industriais, tá ok? Comparado com as seriais antigas, elas são mais rápidas. Comparadas com a SD, elas são muito mais lentas. Outra limitação é que elas só podem funcionar até 3 metros. Além de 3 metros, o sinal perde-se o sinal e aí a interface não funciona mais. Aí você tem modelos, tanto macho e fêmea, dessas interfaces, tá ok? A interface serial é USB. Ela foi criada em 95, a gente vai ver mais adiante, e ela é uma tecnologia muito simples, permite conexão de qualquer tipo de aparelho pode ter hoje uma conexão USB. A sua versão melhorada para vídeo, principalmente, é o HDMI, mas o HDMI também é uma interface serial, tá certo? E permite velocidades muito maiores. Hoje em dia não existe sistema operacional placa-mãe que não seja compatível com USB. A versão USB que hoje está em voga é 3.0. Algumas máquinas vendem como 3.5 e tem até versões 4.0 já sendo colocadas na praça. Essas versões, elas significam que a velocidade de transmissão de dados aumentou substancialmente. Os dispositivos USB são plug and play, né? Os sistemas operacionais você bota lá e ele reconhece. E como eu falei para vocês, teoricamente, você pode colocar 108 dispositivos USB em apenas uma única porta, usando hubs de USB. Pendrives são dispositivos USB mais comuns. E hoje em dia eles permitem armazenar gigabytes
e alguns até terabytes. Os cabos USB podem ter até 5 metros, sendo que hoje em dia, por exemplo, os cabos HDMI podem chegar até 15 metros. Agora, vejam a diferença entre o USB 1.0, que funcionava a 1,5 megabytes por segundo, e o USB 3.0, que funciona a 550 megabytes, quer dizer, não é mega, desculpe, gigabytes por segundo, tá? Tá errado ali o M, é gigabyte. Então saímos de um mundo de 1,5 megabytes por segundo para 550 gigabytes por segundo. É muito rápido, tá ok? É possível a conexão de qualquer aparelho, inclusive aparelhos de som. Ok, gente. Isso então foi mais uma palhinha aí de coisas que a gente poderia ter discutido aí na sala e que eu estou passando para vocês aí, visando aí ocupar o tempo. Pô, eu sei que a maioria de vocês não deve estar vendo isso, mas tá aí disponível. Vocês podem ver a hora que vocês quiserem. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Valeu, galerinha!